Após 6 dias inesquecíveis no Uzbequistão, partimos para o meu 50º país, o vizinho Cazaquistão. Pegamos um voo da Uzbekistan Airways, saindo de Tashkent e chegando na ex-capital cazaque Almaty, que é um ótimo destino para se combinar com outros países da Ásia Central, justamente por estar próxima do Quirguistão, do Tajiquistão e do Uzbequistão. Então a melhor forma de chegar aqui é através de algum desses países mesmo. Muito bem, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao Cazaquistão, a Almaty. E nossa primeira parada aqui é a favorita dela, da Bibi. Vamos direto pro estádio aqui do FC Kairat, atrás de uma camiseta do FC Kairat, um time que provavelmente você não conhece, eu não conhecia também, mas é o maior clube local aqui de Almaty, não sei se o maior do Cazaquistão. Sim, o Kairat é o maior clube do país e, inclusive, era o único do Cazaquistão que disputava a Liga Nacional nos tempos de União Soviética, sendo conhecido como o time da nação. Ixi, tá fechado? Não, eu só tava tentando entrar pela saída mesmo. Isso acontece bastante, ter que decidir entre a camisa titular e a reserva, sendo que a titular é muito mais feia, por mais que seja mais tradicional. O que fazer? Antes de ver qual eu escolhi, deixa aí nos comentários qual você escolheria, a camisa titular de gosto duvidoso ou a reserva mais segura. Decidimos, vamos ver se agora eles colocam nome e número também. Name and surname 2000 ok. and the number 2000. Teve gente que assistiu meu último vídeo em Tashkent e me perguntou se eu coloco Fo em todas as minhas camisas. E é óbvio que não, guerreiros e guerreiras, pois eu sou um colecionador de verdade, ok? Sempre nome e número de algum jogador do time em questão. Do you have a list of players? So I can see which player? Yeah, who is the best player, the biggest idol? That's not a player, Chelsea. He played Chelsea? Yes. 16 years. Ok. And what's his number? 9. 9. Me recomendaram colocar nas costas da camiseta o nome e o número de um jogador que foi emprestado, vendido na verdade já pro Chelsea, só que ele só vai na temporada 26-27 porque ele tem 17 anos, ele não pode jogar fora ainda, mas pelo jeito o cara é um grande talento, então vamos já colocar a camisa dele porque pode ser que ela seja muito valiosa lá no futuro. Ele acabou de me dizer que ele é o primeiro jogador do Cazaquistão a ir pro Chelsea, e na verdade ele não tem 17 anos, ele tem 16 só, então o moleque deve ser bom de bola pra caramba, o futuro Pelé deles aqui. The best one. Ok. E além de tudo, ele é o artilheiro da temporada atual aqui no Campeonato do Cazaquistão. Então, com certeza é o melhor jogador do país. Não deve ser muito difícil. А вы понимаете русский? Sorry. Okay. We are from Brazil. Wagner Love. Wagner Love, yes, he played here. Ele jogou aqui? Sim, Nossa, será que ele achou que eu era casaque? talvez. Pelos próximos 8 dias, todo o Cazaquistão ficou incrédulo que a Bibi não era cazaque. This different national team. Yes, the biggest national Yes, team is yes. it? Yes. Maybe this team and FC Astana. Tcharam! So beautiful, thank you so much. Se vocês se lembram, eu comprei a camiseta do time nacional do Uzbequistão e simplesmente tem um cachecol de um contra o outro aqui. Ou seja, devem ser grandes rivais. Não basta ter a camisa, tem que conhecer o estádio também. E ele é bem bonitão, bem robusto, bem brutalista, podemos dizer, que nem essas construções soviéticas. Gostei bastante, não sei se vai dar pra ver lá dentro, porque ele tá todo fechado. Diferente do Uzbequistão, o Cazaquistão utiliza o alfabeto cirílico, uma marca cultural dos russos, o que mostra a influência e o legado soviético ainda mais fortes nesse país. Almaty foi a capital do Cazaquistão até a segunda metade da década de 90, quando foi substituída por Astana, lá no norte do país, cidade que nós também visitaremos. Então fica ligado aqui no Fo Pra Onde, que o Fo também vai te mostrar a capital atual aqui do país. Mas voltando, Almaty, pelo que a gente tá percebendo, é uma cidade bem mais moderna do que as cidades que a gente conheceu lá no Uzbequistão, muito arborizada e bem cheia de vida. As melhores épocas para vir pro Cazaquistão são as estações intermediárias, outono e primavera, para fugir dos invernos rigorosos e da alta temporada do verão. Nós viemos em abril e pegamos dias bem ensolarados. Um fato interessante sobre a cidade é que Almaty significa literalmente lugar das maçãs, e tá cheio de maçãs como essa, espalhadas aqui pelas ruas principais do centro da cidade.
As únicas cidades da Ásia Central que possuem metrô são justamente Tashkent e Almaty, as duas maiores cidades da região. Em Almaty existe inclusive uma fiscalização bem forte para entrar nas estações, incluindo raio-x, como se fosse aeroporto mesmo, que infelizmente eu não consegui gravar, né? Se você viu meus vídeos do Uzbequistão, você já sabe que uma das principais atrações de Tashkent são as estações de metrô, e aqui em Almaty também não é muito diferente no que diz respeito à grandiosidade para uma simples estação de metrô. Se liga nos murais aqui das estações, como eles são incrivelmente detalhados. E essa fichinha de bingo é o bilhete para entrar no metrô. No nosso primeiro dia em Almaty, o Fo já criou seu estereótipo do Cazaquistão: Europa boa. A cidade é super arborizada, realmente cheia de vida e com restaurantes diversos, aparentando ser um ótimo lugar para se morar mesmo. Não importa o quão alto você seja, as suas costas sempre vão estar 100% encostadas nos bancos da Panfilov Street. Essa cidade é tão cheia de vida até que a gente já viu vários lugares, como esse café aqui, 24/7. É muito comum a gente ver lugares que ficam abertos 24 horas por dia, muito doido. Pelo que a gente tem visto de Almaty, é difícil perceber que o Cazaquistão é um país majoritariamente islâmico, mas ele é, e a gente está chegando agora na mesquita central de Almaty. Honestamente, não acho que vale a pena vir aqui porque fica um pouco afastado dos pontos turísticos da cidade e, pra mim, não se compara com as mesquitas que a gente viu lá no Uzbequistão. O Green Bazaar é o maior bazar aqui de Almaty e uma curiosidade bacana para todo mundo saber, na parte de baixo é onde os locais vêm de fato para fazer as compras aí do dia a dia. Frutas, verduras, legumes, enfim, tudo que vocês podem imaginar. A parte de cima para onde a gente vai agora, dizem que é um pouco mais turística. Assim, se vocês forem vegetarianos, não venham para cá, porque esse bazar é só carne. Carne para lá, carne para cá. Provavelmente deve estar infestado de carne de cavalo em algum canto. É muita carne. Eles têm uma área inteira dedicada só à carne de cavalo. Todos os tipos. Salsicha, filé, pedaço inteiro, tudo isso é carne de cavalo. Alguns turistas aqui, tudo isso é carne de cavalo. Uma das coisas mais bizarras da culinária aqui da Ásia Central, não só do Cazaquistão, mas também do Uzbequistão, é a forma como eles usam a retaguarda do carneiro para cozinhar. Eles tiram a gordura de uma parte da retaguarda do carneirinho para poder cozinhar a comida ficar mais saborosa. Vários lugares dessa região aqui de Almaty são nomeados em homenagem ao general Ivan Panfilov, que comandava uma unidade de infantaria de 28 soldados responsáveis por atrasar o avanço do exército alemão em Moscou durante o que eles chamam de Grande Guerra Patriótica, para nós a Segunda Guerra Mundial, incluindo esse monumento aqui que representa justamente os 28 soldados que se sacrificaram para impedir o avanço das tropas durante a Grande Guerra Patriótica. Bem em frente ao monumento em homenagem à Grande Guerra Patriótica, a gente encontra a Ascension Cathedral, uma catedral ortodoxa que dizem ter sido construída sem nenhum prego. E ela é muito marcante pelas cores bem vibrantes. Almaty é uma cidade cercada de montanhas. Essa aqui ama uma montanha, então tá na hora da gente ver a cidade lá de cima.
Koktobe Hill é um parque de diversões na área mais alta da cidade, de onde você consegue ter uma bela vista de toda a cidade, além de estar conectado com a antiga torre de TV aqui de Almaty. Se você vier para Almaty, o FOT recomenda esse pôr do sol. À noite, pegando o metrô de novo, e literalmente todas as estações têm o mesmo estilo. E aqui a noite continua cheia de vida. Após um longo e muito prazeroso primeiro dia em Almaty, era hora de descansar para a melhor parte do nosso passeio por aqui. O Cazaquistão foi a última das antigas repúblicas soviéticas a se tornar independente. E você vai ouvir falar muito do primeiro presidente deles, Nursultan Nazarbayev. Se você vier pra cá, o nome do cara tá em todos os lugares, incluindo nesse parque aqui, o First Presidential Park, em homenagem a Nursultan Nazarbayev. Além da vista das montanhas, você pode vir para cá para acompanhar ao vivo uma aula de ginástica cazaque, com um dress code neon claramente. A gente acabou de ficar simplesmente mais de meia hora conversando com o Teiken, um cazaque local aqui de Almaty. Na verdade, ele nasceu em Astana e mora aqui. Any message to Brazil? Hi Brazil. That was Como estás? perfect. Yeah. How are you doing? Like, como estás? Ele fala espanhol muito melhor do que a gente, mesmo sendo do Cazaquistão. I just told them that your Spanish is way better than ours. Oh. Se vocês vierem pro Cazaquistão, vocês vão gostar muito dos locais aqui, eles interagem pra caramba. Thank you so much, my friend, for all the time Yeah. standing here. It was so good. So nice to meet you. O Teiken é tão fofo que quando eu postei nossa foto nos stories do Insta, ele fez questão de compartilhar com uma mensagem em português. E até hoje mantemos algum contato por lá. O Big Almaty Lake é a principal atração da região de Almaty e a melhor forma de chegar por conta própria é pegar um Yandex, que é o aplicativo de transportes mais popular do país, até o Visit Center Ayusai e de lá alugar uma bike elétrica para chegar ao lago. Além de poupar tempo, você vai se deparar com vistas incríveis no caminho. Acabei de descobrir que meu forte não é gravar andando de bike, então a gente parou aqui um pouco para mostrar uma das vistas espetaculares pelas quais a gente vai passando ao longo do caminho para o lago. Mais de uma hora de bike depois, você definitivamente não esperava encontrar isso no Cazaquistão. O Big Almaty Lake talvez seja o ponto turístico mais famoso do Cazaquistão, aqui nas montanhas que formam a fronteira com o Quirguistão, ali do outro lado. E uma coisa muito curiosa é que, bom, agora o lago está congelado, mas mesmo quando descongelado, é proibido nadar nele porque é uma fonte de água para os habitantes aqui do Cazaquistão. Duas dicas importantes para finalizar. Primeiro, traga um casaco porque venta pra caramba aqui. E a segunda, traz um lanchinho pra você comer com essa vista. Que passeio sensacional, acabamos de chegar aqui e devolver as bikes elétricas. E essa é a principal dica, aluguem as bikes, por mais que seja um preço salgado, ficou ali mais ou menos $40 para cada um de nós, hoje tá dando mais ou menos R$230. Então é um valorzinho salgado, mas é aquela história, a gente gosta de economizar, mas sem economia burra, tá? Vocês irem a pé vai ser uma economia burra porque é muito longe, deve dar umas 6, 7 horas andando mais ou menos, a gente não sabe exatamente, mas a gente passou por todo o caminho e de verdade, o passeio de bike é muito gostoso. Ela adorou. Pirou vendo as montanhas, então vale a pena, aluguem a bike. Assim que vocês chegarem, eu vou deixar a localização aqui do Google Maps para vocês conseguirem encontrar fácil o centro de visitantes aqui do Parque Nacional Ilha Latal. Joga ele no Google Maps, vocês vão saber onde é, joga ele no Yandex quando vocês forem pedir um carro para chegar até aqui e daqui vocês alugam uma bike até o Big Almaty Lake.
Uma das coisas que eu mais gosto das cidades da antiga União Soviética e também dos países da antiga Cortina de Ferro são os prédios governamentais, como por exemplo a prefeitura de Almaty, que não tem nada de extravagante, não é que nem uma baita de uma catedral, mas é muito grandiosa, é muito parruda, é muito diferente de tudo que a gente está acostumado a ver. Já comentei com vocês que eu não sou muito cara dos museus, mas eu sempre faço questão de viver o que muitas vezes é o que eu mais gosto neles. A entrada, como por exemplo aqui do Museu Nacional da República do Cazaquistão. Bem lindão. Bom, a gente acabou de chegar no restaurante chamado Navat para provar o prato mais típico aqui do Cazaquistão, o beshbarmak. Mas antes disso, eles têm o hábito de tomar leite de égua como aperitivo antes dos pratos. É hora de ver se esse negócio é bom ou não. Eu já vi muitos feedbacks piores do que de fato é. Assim, não é um negócio bom, mas também não é tão ruim quanto parece. Ele é um pouquinho azedo, mas não é super azedo, que nem eu já vi muitas pessoas falando, pelo menos na minha opinião. A decoração toda do restaurante é feita para você se sentir realmente na Ásia Central, mas isso não quer dizer que ele é turistão. A gente não tá vendo praticamente nenhum turista aqui e não tem nem menu em inglês para vocês terem uma ideia. Cardápio só em alfabeto cirílico mesmo. Hora dela provar o leite de égua. Vamos ver a reação da Bibi. Parece tomando vinagre. Vinagrão? O prato é bem gostoso, bem levinho, na verdade, por mais que ele seja bem grande, tem 520 gramas. A carne de cavalo daqui tá mais saborosa do que a carne de cavalo do Uzbequistão. E a massa, ela é até meio sem gosto, ela não tem muito sabor de nada, assim, é bem levinha também, mas é um prato mais gostoso até do que eu esperava. Um pequeno desabafo, nada a ver com a viagem. Eu sou louco por Guinness, é a minha cerveja favorita, só que tá muito difícil achar Guinness em São Paulo, seja lata, seja pint. E aí eu tô andando por Almaty, eu me deparo simplesmente com isso. É inacreditável, essa cidade tem absolutamente tudo. Se você tem algum problema na sua vida, vem pra Almaty, que Almaty resolve. O hotel que ficamos em Almaty vale a recomendação, o Dirami, numa localização bem central, super confortável e limpo, custando $47 a diária para 2 pessoas. Valeu muito a pena. Muito bem, nossa última parada aqui em Almaty é o Shimbulak Ski Resort, que é um complexo que tem aqui um teleférico clássico bondinho que leva os visitantes para o topo de um centro de esqui, é de onde você consegue ter uma vista muito boa das montanhas que cercam aqui a cidade. O problema é, olha só a vista que a gente pegou, deu ruim. A reação dela, vem na vista. Gripada, super alegre. Reviravolta completa no rolê, olha o sol que saiu aqui atrás. Vou aproveitar essa paisagem para explicar para vocês rapidamente como chega aqui. É só pegar o ônibus número 12 lá da cidade, lá de Almaty, do ponto mais próximo de vocês, por onde esse ônibus passa. E para saber qual, é só pegar o aplicativo 2GIS, 2GIS, que ele vai te mostrar a rota para chegar aqui no Medeu Cable Car. E não se confunda que nem a gente fez, porque vocês têm que sair na penúltima estação, na penúltima parada do ônibus e não na última. A gente saiu na última, teve que andar uns 10, 11 minutos, mas se você sair na penúltima, você já vai sair na cara do Goki para pegar o Cable Car e subir para cá. Bom, vocês vão ver aqui do meu lado passando já já um bondinho aberto, que é o que a gente queria pegar para ter toda essa vista sem o vidro riscado aqui na nossa frente. Infelizmente, os seguranças aqui falaram pra gente que não dá para pegar esse, então a gente veio no fechado mesmo, mas a vista é incrível daqui de cima. E olha a névoa lá embaixo, ela ficou lá e não veio aqui com a gente, pelo menos por enquanto. São 3 estações diferentes pelas quais você passa aqui com um bondinho. Olha a vista já da segunda acima das nuvens. E a gente achando que não ia conseguir chegar aqui, não ia conseguir ter uma vista privilegiada por conta do nevoeiro. E eu vim falando aqui pra Bianca, pô, pensamento positivo, a gente vai conseguir, vai abrir o tempo. Então assim, insiste. Se você quer muito pra um lugar, cara, insiste. Se você quer muito ver uma paisagem específica, insiste, porque pode ser que dê certo no final. E melhor se arrepender de ter tentado e não conseguido do que de você não ter tentado. Olha essa vista de novo. Animal. E finalmente a vista da última estação. Você não está na Suíça, você está no Cazaquistão.
Após 2 dias conhecendo Almaty, era hora de mudar a vibe da viagem e partir para uma road trip pelo sudeste do Cazaquistão, para conhecer as diversas belezas naturais que atraem os turistas para esse canto do mundo. Os próximos capítulos da jornada do Fo prometem demais, então não se esqueça, vem com o Fo, que eu te mostro para onde eu fui e para onde você vai.